Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Adriana Alves Araújo de Oliveira. Eu venho através desse canal, essa rede social do YouTube, na expectativa de alguma informação sobre a minha mãe biológica. É uma história muito complexa, muito longa, não dá para contar nesse vídeo, mas eu vou ser o mais rápida possível. Hoje eu tenho 47 anos, eu nasci em Teresina, no Piauí, onde eu me criei na idade até de 15 anos. Morei 11 anos no Maranhão, E quando eu tenho assim pequenos, como que eu posso dizer, flashbacks de quando eu ainda era bem menina, bem criancinha, que eu sentava, engatinhava, de uma presença feminina, de uma mulher entre a minha mãe que me criou e o meu pai. Mas até então, nessa época, eu não sabia de nada. E houve uma época que essa mulher desapareceu, essa imagem sumiu da minha mente, sumiu das minhas vistas. E eu fui criada pela Tereza Alves Ferreira e por João Araújo, que morava em Teresina, no Piauí, lá no bairro Parque Piauí, na quadra 84, casa 18, onde eu me criei até essa idade de 15 anos. E o nome da minha mãe biológica, qual eu não sabia, era Maria do Amparo. Eu não sabia que ela era minha mãe biológica. Mas quando criança ainda eu ouvia algumas coisas da vizinhança, das pessoas que a conheciam e a conheceram. Algumas pessoas foram bem maldosas, muitos comentários ruins. Eu ouvia aquilo e ficava cheia de interrogações, cheia de dúvidas. Não entendia, parecia que ele estava falando assim de uma coisa assim, para mim era muito estranho, era muito difícil de compreender e entender. Mas a realidade, a verdade estava por vir. Certa vez o carteiro passou lá nessa casa onde eu morava em Teresina e deixou uma carta, e a carta era destinada a mim, eu já sabia ler. Eu acho que eu tinha meus 10 a 13 anos, se eu não me engano, e abri essa carta. E era uma carta dela, e ela morava no Rio de Janeiro. Eu tenho irmãs, irmãos, se eu não me engano. E ela queria que eu fosse para lá. E de imediato a minha reação foi assim, eu fui pega de surpresa, foi uma bomba para mim. Você pensa uma criança, descobre que é adotada, e eu já tinha um vínculo de amor com meus pais adotivos, e imediatamente eu me arrependo do que fiz, felizmente, num ato de... Acho que a minha primeira atitude seria a atitude de qualquer outro, não sei, eu sei que eu destruí aquela carta, porque eu não aceitava aquela realidade para minha vida. E por via disso eu sofri muito no caminhar da estrada, Quando eu fui formar a minha vida, a minha personalidade, os meus gostos, enfim, eu tenho muitas dúvidas, o porquê, muitos porquês, por que eu sou assim ou assado, E para mim foi um choque saber que eu era adotada assim. Foi um choque que eu não soube lidar. Eu me arrependo muito hoje de ter dado fim naquela carta, porque hoje eu não tenho não tenho um jeito de conseguir chegar até essa pessoa. O nome dela é Maria do Amparo. Se envolveu com um camarada chamado Loredo, alguma coisa, o qual eu me lembro que eu era muito criancinha. E a minha mãe que me criou com a minha irmã adotiva, a família que me criou, a minha mãe e a minha irmã mais velha, uma tentativa que ele me aceitasse, eu era bem criancinha, mas eu me lembro que elas me deixaram um pouco de lado. E foi até essa pessoa, esse homem. E ali conversando com ele, eu pude ouvir de lá ele falando: não traga essa menina mais aqui porque ela não é minha filha. E aquilo assim entrou na minha vida ali naquele momento, mas a princípio não havia acontecido nada. Mas quando enfim lá na frente chegou a carta, foi assim uma bomba atômica. E enfim, o que eu pretendo é poder ter a oportunidade de saber alguma informação sobre a minha mãe biológica. Quem puder me ajudar através desse vídeo, pode deixar aí na descrição, aí embaixo, tá bom? Alguma pergunta, se eu puder dar mais alguma informação, tá? Fui criado por Tereza Alves Ferreira,
João Araújo. Meus irmãos, né, por parte desses pais que me criaram, é o Wilson, Valdeci, o Nonato, já falecido, a Marlene, a Graça e eu. Nós morávamos em Teresina, Piauí, nessa época, né? Eu fui de lá, morei no Maranhão, vim para cá hoje para Porto Velho. Tenho uma continha no Kauai, onde eu sou bem conhecida, e alguns pequenos vídeos eu sempre falo um pouquinho sobre isso, porque a minha intenção é que vá o mais longe possível, até chegar, enfim, aonde ou alguém que veja essa história, conheça e possa me dar uma dica, uma luz, né? Porque eu sinto, assim, que ela ainda está viva, minha mãe. Eu gostaria de ter a oportunidade de conhecer meus irmãos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, biológicos, sanguíneos. Se puder me ajudar aí, me dar essa forcinha, por favor, né? Para que eu possa ter a oportunidade de pedir perdão da minha mãe e que eu possa ter a oportunidade de saber o porquê de que tudo aconteceu dessa forma, por que foi assim, né? Esclarecer tudo, tá bom? Alguma dúvida, se eu falei em alguma coisa que vocês não entenderam, coloca algo aí embaixo que eu possa, né, responder, esclarecer, para que alguém possa vir me ajudar. Muito obrigada, valeu?